Fala, torcedor do Fogão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Botafogo Sincero, hoje direto de Santa Catarina e com notícias quentinhas sobre o Botafogo, saídas, chegadas, em especial a definição do caso do técnico Arthur Jorge e também a chegada de novos jogadores. Então, vamos lá para as notícias? Indo direto ao ponto, acho que o assunto mais importante e urgente que tínhamos para definir era a questão do técnico. Arthur Jorge não sabia se ficava, se saía, ficava dando declarações polêmicas aí, né, nos noticiários. Eu acho que a definição dele, né, a indefinição dele até o momento estava nos atrapalhando, e a definição faz com que pelo menos a gente possa seguir o nosso caminho, assim como ele. Não é hora de ingratidão, de ficar xingando o técnico nem nada, temos que ser gratos por tudo aquilo que a gente conquistou no comando técnico do Arthur Jorge, mas é claro, eu entendo, e aí é minha opinião, claro, que esse assunto podia ser tratado todo de uma maneira bem mais tranquila, bem menos complicada, e que arranhasse, ou que não arranhasse, né, a imagem boa que o técnico tinha com o Botafogo. O técnico saiu daqui trazendo 2 títulos incríveis para o Botafogo em 9 meses de trabalho, né, nos levou ao título da Libertadores, que era um título inédito, nos levou ao Campeonato Brasileiro, que não ganhávamos já há 29 anos. Então, assim, ele tem todos os méritos e tem o direito, inclusive, de seguir o caminho dele, né? Não é essa a questão, já falei isso aqui em outro vídeo. A questão é a novela que ele mesmo criou ao ficar dando declarações até em momentos decisivos da temporada de dizer que não sabia o que aconteceria ano que vem, sendo que ele é um técnico que tem, inclusive ainda tem, né, apesar da definição, ele ainda tem contrato com o Botafogo. Se a multa não for paga, ele continua sendo técnico do Botafogo. Então, foi uma situação delicada que ele criou, muito provavelmente aí para tentar se valorizar, para tentar ganhar um aumento salarial, sendo que ele já teve alguns vencimentos bem grandes aí no futebol brasileiro, acabou se tornando o técnico mais bem pago nesse ano, em virtude das bonificações por prêmios e metas, e aí toda essa situação criada por ele gerou um incômodo na diretoria do Botafogo, que preferiu não ficar fazendo loucuras, né? Talvez se ele tivesse tratado a situação de uma outra forma, diz ele, né, que não foi procurado, que a atenção que o Botafogo deu a ele não foi a devida e por isso tomou a decisão. Ao mesmo tempo ele se contradiz, né, porque ele diz que iria tomar a decisão dele com base na perspectiva técnica da equipe, nos desafios, que o que ele queria é desafio, e pelo amor de Deus, né, e treinar um time no Catar, que desafio que ele vai ter? Claro, o time está lá embaixo, então esse é um desafio, né, tirar o time lá de baixo, mas vamos combinar que esse não é, se for pegar aí 9 entre 10 técnicos, não vai dizer que isso é um desafio profissional, vai dizer que é pelo dinheiro, que a oportunidade é irrecusável, e aí, de novo, eu entendo, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas a partir do momento que ele vem dar uma declaração em público sobre um contrato que ele ainda tem em vigor, e aí fica colocando sob suspeita o cumprimento desse contrato, e ainda afirma que o que vai fazer ele decidir ficar é o projeto, e ele vai para o projeto do Qatar, então, Arthur Jorge, me ajuda a te ajudar, né, cara? De novo, sou muito grato, vou sempre bater nessa tecla, não é ser ingrato, não é ficar chamando o cara de mercenário, eu só acho que ele não precisava se complicar nas falas dele, né? E dito isso, se ele decidiu que vai, melhor assim, porque essa indefinição, embora eu não seja muito fã do Pedro Caixinha, mas o Pedro Caixinha era um dos cotados para ser técnico do Botafogo caso ele saísse. Nessa indefinição, o Pedro Caixinha já acertou com o Santos. Então a gente vai perdendo oportunidades no mercado, né? Ah, mas não sei o que. Não, peraí, gente, quanto antes a gente vai para o mercado, melhor. E aí, sem a definição de um treinador, às vezes também fica mais complicado definir jogadores, porque a proposta, né, de jogo interfere no jogador que vai ser contratado. Claro que o scout vai tentar trazer o melhor jogador possível, independente, mas tem que estar atrelado ao modelo de jogo. E se o técnico vem e quer implementar um modelo de jogo diferente, né? Então agora vai de se procurar e encontrar um técnico que tenha um estilo de jogo muito parecido, para que possa se aproveitar as mesmas peças, para que o estilo de jogo não se perca, já que foi uma equipe vencedora e tudo mais. Eu acredito que é isso, né? Era o que o Textor já queria, então ele vai continuar procurando isso. Mas enfim, a definição do técnico é muito importante para que a gente possa seguir com a nossa vida. Então, Arthur Jorge, cara, obrigado por tudo, que tenha muito sucesso lá. Eu acho que a situação que ele sai é muito diferente, inclusive, do Luiz Castro, né? É muito mais fácil, inclusive, de se assimilar. Mas, de novo, assim como o Luiz Castro fez uma novelinha, né, ficou jogando coisa na imprensa desnecessariamente, cara, toma a tua decisão, pega a tua malinha e vai embora. A torcida do Botafogo toda ia te agradecer. Nesse momento já não tinha nem mais clima, talvez, pro cara ficar, porque embora a gente queira que ele fique, por ser um treinador que foi vitorioso com a gente, pô, ele também não é a última bolacha do pacote, né? Nunca tinha ganho nada antes do Botafogo. E aí vem e agora fica, porque o que o mercado disser, porque... Não é assim que funciona. Se fosse um jogador fazendo isso, a gente já teria mandado ele pastar faz muito tempo, né? Então, assim, que bom, temos uma definição, pelo menos, né? Não é o que eu gostaria, mas dos males o menor, porque temos uma definição. E aí não vamos ficar enrolando essa novela. E agora vamos para frente. Para falar um pouco dos técnicos, né, previstos, quem que a gente tem, né? Bom, Pedro Caixinha já não está mais em discussão.
Temos o Sérgio Conceição, que é o principal candidato aí. Ele treinou, estava treinando o Porto recentemente, hoje ele está sem trabalho, né? Mas treinou o Porto durante muito tempo, treinou o próprio Braga, que foi da onde veio o Arthur Jorge, mas é uma negociação considerada difícil, porque ele tem mercado na Europa, então o Botafogo vai ter que abrir a mão, né? Abrir os cofres e pagar bem. Então se fez isso, por que não fez com o Arthur Jorge? Porque é diferente você pegar um técnico que é multicampeão por onde passou, né? Tem aí pelo menos uns 10 títulos de expressão, e o Arthur Jorge, que ainda era início de carreira. Você pega um treinador que tem mercado na Europa e que opta por vir para o Brasil, você vai ter que pagar, até porque o cara, se ele tem mercado é porque ele é bom, né? O Arthur Jorge ainda era uma incógnita. Então, existe uma diferença. E aí a diferença também está aqui. Talvez se o Botafogo, ou melhor, se o Arthur Jorge tivesse tratado a coisa de uma forma diferente, o Botafogo se sentiria mais tentado a cobrir ou melhorar um pouco a oferta. Mas a forma como foi feita é complicado, né? Porque você aceita um trabalho, aceita por um valor X, e depois você sai por aí reclamando, não dá, você aceitou, né? Mas agora eu valho mais. Beleza, você senta e você discute, você não fica jogando por aí que o valor está errado, né? Então, eu acho que na contratação de um novo técnico, se ele valer a pena, não tem problema pagar um valor considerável, né? Fora isso, existem outros técnicos, mas o Botafogo ainda trabalha com o Sérgio Conceição como a primeira opção aí para trazer, né, para negociar, já está abrindo conversas. Para ter uma ideia do naipe do cara, o empresário é o Jorge Mendes, mesmo empresário de diversos grandes jogadores e treinadores, mesmo empresário de um tal Cristiano Ronaldo. Inclusive, se der certo, se der sucesso aqui, pode ser que o Cristiano Ronaldo tenha um caminho mais fácil para pegar o celular e chamar o cara. Né? Mas tudo bem, já passamos por isso e agora praticamente uma segunda vez, não com o Cristiano Ronaldo, mas com dinheiro árabe chamando, e bola para frente. O Botafogo continua existindo e é superior a tudo isso. E não é só o Arthur Jorge que está indo embora, né? Nós temos uma barca aí com pelo menos 10 jogadores do Botafogo que estão indo, já confirmados, né? Com as saídas confirmadas. Então, pensa aí que é praticamente um time já, né? Saindo do Botafogo. Mas considerando que apenas um deles era titular absoluto, que é o Almada, não chega a fazer estrago. Então, não, eu particularmente, opinião, me preocupa que o Botafogo ainda não anunciou nenhum reforço, né? Opinião, mas não significa desespero. Por quê? Porque os jogadores que saíram não são jogadores titulares. Mas o Luiz Henrique ainda pode sair, o Almada ainda, o Igor Jesus pode sair. Sim, podem sair, o Savarino pode sair todo mundo. Mas ainda ninguém saiu, né? Então, se o Botafogo ainda não anunciou entradas, mas também não anunciou saídas da espinha dorsal do time, então não chega a ser algo que me preocupa muito, né? Mas nós temos saídas aí importantes, né? Falando por nomes aqui, Gatito Fernandes, que acabou assinando com o Cerro Porteño, o Rafael se aposentou, Adrielson retornando ao Lyon, o Pablo retornando ao Flamengo, o Marçal, que era muito utilizado, o Hugo talvez não vá fazer tanta diferença, o Tietê era muito utilizado, mas também eu acho que se encerrou o ciclo, o Eduardo, que era de vez em quando utilizado, o Oscar Romero, que não era utilizado, e eu até acho que deveria ter sido melhor utilizado, e o Thiago Almada. Então, né, só relembrando aqui alguns nomes, vão fazer falta? Claro que vai fazer falta, né? Precisam de reposições. Mas, de novo, não é nada para se desesperar, porque os jogadores que estão saindo não são jogadores titulares. A espinha dorsal continua ali. O Botafogo pode pegar e continuar jogando o futebol que vinha jogando. Claro que precisa se atualizar, precisa melhorar, porque todo mundo já conhece o Botafogo, né? Vai ter também muito mais campeonatos para disputar, vai ter um calendário mais apertado, então precisa também de banco, de reposição, mas assim, nada que se desespere ainda. E falando sobre chegadas, aí nós temos duas novidades que deram uma esquentada, porque até então o Botafogo vinha trabalhando, né, na surdina, ali quietinho, para tentar não atiçar a concorrência, mas agora, além do técnico, vai ter que correr atrás, tem duas negociações aí que estão avançando. Bitelo, né, que é um jogador de meio para frente ali, já deu ok para o Botafogo, agora a questão é se acertar com o time dele lá da Rússia, né, e existe uma expectativa positiva, porque quando ele foi para lá, ele achava que a guerra na Ucrânia e na Rússia ia ser curta, não foi, então essa instabilidade preocupa ele quer voltar para o Brasil. Então, interesse dele tem, é um jogador que para mim não chega a ser fenomenal, mas é um jogador diferenciado, e está muito avançado. Então agora depende do acerto com o time do Bitelo. Mas é aí um jogador, inclusive novo, né, com idade para se desenvolver bem, mas que o Botafogo deve desembolsar pelo menos 80 milhões de reais para ter ele aqui. E aí o segundo jogador é o Jair, né? Jair, zagueiro do Santos, que o Botafogo já vinha tentando negociar há um tempo, não é nem dessa janela agora, é da anterior. O Santos foi negando, e agora nessa janela está cozinhando o negócio, está tentando envolver outros jogadores, tentando colocar o Danilo Santos no barco, ou seja, seria mais uma despedida do Botafogo, e também o Tiquinho, né? Então nessa proposta que o Botafogo fez agora, que agradou ao Santos, vai Danilo Barbosa e Tiquinho, completando assim mais de um time saindo do Botafogo.
e para pegar o Jair. E aí, assim, numa negociação que ainda envolve cerca de 80 milhões de reais em grana. Eu acho loucura. Opinião, eu acho loucura. É muita grana, com mais 2 jogadores, num zagueiro, que eu acho que se fosse tão bom assim, ele já teria ido para a Europa. Inclusive, ele quer ir para a Europa. Por que ele não vai para a Europa? Porque não tem uma proposta relevante assim. Então, me preocupa, eu não acho que deveria. Aí você está envolvendo 2 jogadores, acho que o Danilo Santos já também deu o que tinha que dar, já falei aqui minha opinião em outro momento sobre o Tiquinho, que já não performa mais, mas assim, entregar o Tiquinho para um outro jogador, para um outro time, né, concorrente aqui, eu acho que talvez com essas vitórias do Botafogo, com esses títulos, o Tiquinho tenha como começar um 2025 mais leve, esquecer um pouco o que aconteceu com o pai dele e tudo mais, e talvez até ser um jogador diferenciado, porque ele é um jogador diferenciado. Ele não vinha bem há muito tempo, mas ele é um jogador diferenciado. E você vai entregar ele, mais o Danilo, que não é ruim, e mais 80 milhões de reais para pegar um zagueiro. Esse zagueiro tem que ser muito bom. E é um zagueiro que, em teoria, vem para ser reserva. Então, você pagar tudo isso para um jogador que vai vir ser reserva, eu acho pesado. Ou vocês vão querer mudar a zaga e arriscar colocar um outro zagueiro, sendo que o negócio ali está funcionando. Né? Então, essa negociação do zagueiro me preocupa. Eu acho que tem que gastar dinheiro em outros cantos aí, ou pelo menos esse naipe de dinheiro. Mas eu respeito, né? O nosso scout trouxe os nossos jogadores até agora, fomos duplamente campeões esse ano, então não dá para a gente ficar, né, duvidando. Mas eu acho loucura, e aí de novo é opinião, a gente não sabe como vai desenvolver, nem nada. Tem jogador que veio, como o Pablo, apareceu no Botafogo, nem jogar jogou, né? Então, enfim, minha opinião aí, né? E a princípio são os 2 jogadores mais encaminhados para chegarem ao Botafogo para o início da temporada 2025. É isso aí, pessoal. Então esse foi um resumo aí das notícias quentes que nós tivemos. Definição do técnico Arthur Jorge, avanço na negociação de 2 jogadores para o Glorioso, mas ainda nada muito quente, né? É muito provável que com essa definição do técnico Arthur Jorge as coisas comecem também a esquentar pelo Botafogo, porque a temporada ela está aí, né? Começa cedo, já está prestes a começar. O Botafogo deve entrar os primeiros 5 jogos ali com um time alternativo no Campeonato Carioca, mas também não pode demorar para engrenar, porque tem disputa de Supercopa, tem disputa da Recopa, isso tudo ali em fevereiro, né? Alguns jogos já começam no início de fevereiro, então já tem que estar em ritmo de jogo, já tem que estar bem entrosado, inclusive precisa acelerar com o técnico, embora o Textor não tenha tanta pressa, mas porque nós já temos disputas importantes para fazer logo no início do ano, né? E o time tem que estar bem, porque vai ter o Super Mundial lá em junho, julho, mas enfim, aí tem um pouquinho mais de tempo para se recuperar, tá bom? Então essas eram as notícias, tendo qualquer novidade a gente volta por aqui para atualizar vocês. Quero agradecer por chegarem até aqui, acompanharem o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, curte esse vídeo se você gostou do conteúdo, faz seus comentários, dá sua opinião, o que você achou sobre essas contratações, sobre as saídas, sobre essa movimentação com o Arthur Jorge. É importante a participação de vocês aqui para que a gente mantenha o canal rico e produzindo conteúdo que seja importante para vocês. Como eu sempre digo, esse é um canal, né, para dar a minha opinião sincera sobre tudo que acontece no Botafogo e no meio do futebol, é claro, mas muito mais relacionado ao Botafogo. Então é importante que vocês também participem dando a opinião de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.